Para confeccionar os 225 ingressos necessários para os funcionários, serão utilizadas duas folhas quadradas, cujos lados medem 135 centímetros. E essas folhas precisarão ser divididas em quadradinhos. E esse quadradinho menor, que é o ingresso, eu vou supor que ele tem um lado que mede x. Então eu preciso saber qual vai ser a medida do lado desse ingresso para que eu possa cortar, eu não, né? Lá na gráfica, possam cortar 225 ingressos quadrados utilizando toda a folha. Nós temos 225 ingressos para serem cortados em quadradinhos menores, utilizando uma área total de 18.225 centímetros quadrados. Então, vamos equacionar. Então, nós temos 225 vezes a área do ingresso. Se o ingresso vai ser um quadradinho de lado x, a área desse ingresso vai ser x ao quadrado. Esse produto deve ser igual à área total da folha, 18.225 centímetros quadrados. Para resolver essa equação, é dividir o primeiro membro por 225 e dividir o segundo membro por 225. Daí eu vou ter que 225x ao quadrado dividido por 225 é exatamente x ao quadrado. 18.225 dividido por 225, isso aqui vai ser igual a 81. Qual é a operação inversa da potenciação? É a radiciação. Então, nós temos que determinar a raiz quadrada de 81. A raiz quadrada de 81 é mais ou menos 9. Só que para o nosso caso, o que interessa é um x maior do que zero, não é? Até porque x é exatamente a medida do lado desse quadradinho. Então, no caso, o lado do quadradinho, né, que é o ingresso, vai ser de 9 centímetros. Essa equação que nós construímos para resolver esse problema dos ingressos, ela é uma representação da equação de segundo grau. Chamamos de equação do segundo grau toda equação escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, sendo que o a precisa ser diferente de zero. Se eu suponho que a é igual a zero, olha só, se a for igual a zero, eu vou ter 0 vezes x ao quadrado, zero. E aí a gente passa a ter uma equação de primeiro grau, tá certo? Os coeficientes b e c podem ser números reais quaisquer, incluindo o zero. Para determinar as raízes ou a raiz de uma equação de segundo grau, a gente utiliza a conhecida fórmula de Bhaskara. X, que é a raiz ou as raízes dessa equação, é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Sendo que esse delta, que a gente chama também de discriminante, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Aqui no Brasil, a maneira que nós utilizamos para resolver uma equação de segundo grau, nós chamamos de fórmula de Bhaskara. No restante do mundo, essa maneira de resolver a equação de segundo grau é chamada de fórmula resolutiva para a equação do segundo grau, né? Na verdade, essa representação que a gente conhece aqui nem é de Bhaskara. É de um matemático francês que viveu de 1540 a 1603 aproximadamente, chamado de François Vier. Olha só. Sobre isso eu deixei um link para vocês lá no formulário. Dá uma olhadinha que vale a pena conhecer essa história. Para exemplificar, vamos determinar as raízes da equação 3x ao quadrado menos 7x mais 4. Observe os coeficientes numéricos dessa equação aqui. Então, nós temos que a é igual a 3, b é igual a menos 7 e c é igual a 4.
Para resolver essa equação, nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara mesmo, certo? Mesmo não sendo de Bhaskara, mas é assim que a gente vai tratar. Então, nós sabemos que delta é b ao quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c. Então, delta, que também é chamado de discriminante, é igual a... Quem é b? Não é menos 7? Então, a gente vai ter o quadrado de menos 7 menos 4 que multiplica a. Quem é a? 3 vezes c, que é igual a 4. Quadrado de menos 7, 49. Menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 48. Portanto, o delta é igual a 1. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Se b é menos 7, menos b é o oposto de menos 7, né? Então, vai ser 7 mais ou menos a raiz de delta, que delta é 1, a raiz de delta é 1 também, sobre 2a, sendo que a é igual a 3. X é 7 mais ou menos 1 sobre 6. Esta equação tem duas raízes reais e distintas. X1 é 7 mais 1, 8 sobre 6. Simplificando por 2, 4 terços. E quem é x2? É 7 menos 1 sobre 6. 6 sobre 6, a gente sabe que significa 6 dividido por 6. E 6 dividido por 6 é 1. Portanto, o conjunto solução para esta equação aqui, 4 terços e 1. O número de raízes de uma equação de segundo grau depende do valor do discriminante, que é o delta. Olha só, existem essas três possibilidades. Quando delta for maior do que zero, ou seja, um discriminante positivo, a equação admite duas raízes reais e distintas. Então, a gente vai ter um x1 que vai ser diferente do x2. A primeira raiz é diferente da segunda raiz. Quando delta for igual a zero, o discriminante for igual a zero, a equação admite apenas uma única raiz real. Então, a gente vai ter que x1 é igual a x2. O terceiro e último caso acontece quando o delta é menor do que zero, ou seja, quando o discriminante é negativo. Nesse caso, a gente sabe que a equação não admite raízes reais. Não admitir raízes reais não significa dizer que não existem raízes. Existem sim, mas são raízes pertencentes ao conjunto dos números complexos que você... Uma equação do segundo grau é classificada como incompleta quando os seus coeficientes b ou c são iguais a zero. Olha só. Para a equação ser do segundo grau, a gente já sabe que necessariamente o a tem que ser diferente de zero, não é isso? E aí, para ser incompleta, como eu falei agora há pouco, a gente tem a seguinte situação: b é igual a zero ou c igual a zero. E aí, tendo uma equação de segundo grau incompleta para ser resolvida, não necessariamente a gente tem que usar a fórmula de Bhaskara. Olha só, eu quero que a gente resolva em R, ou seja, dentro do conjunto dos números reais, as equações. O item A equação é 3x ao quadrado menos x igual a zero. Resolver a equação significa determinar as raízes dessa equação. Ela é incompleta, né? Nesse caso, o c é igual a zero. O termo independente é zero. Vou colocar esse x em evidência. 3x ao quadrado dividido por x vai ficar 3x. Menos x dividido por x dá menos 1 igual a zero. Se eu tenho
numa equação que o produto de dois termos é igual a zero, então a gente pode entender que ou o primeiro termo é zero ou o segundo termo é zero. Então, 3x menos 1 é igual a zero. Então, x é igual a 1/3. Então, o conjunto solução dessa equação aqui é 0 e 1/3. 0 e 1/3 são as raízes para essa equação. 2x ao quadrado menos 72 igual a zero. Dessa vez, o termo que é igual a zero é o b, tá bom? Então, o que eu posso começar fazendo aqui é dividindo cada termo dessa equação por 2. 2x ao quadrado dividido por 2 é x ao quadrado. Menos 72 dividido por 2 é menos 36, igual a zero. Então, pelo método aditivo, eu posso somar 36 no primeiro membro, somar 36 no segundo membro. E aqui nós vamos ter que x ao quadrado é igual a 36. X é igual à raiz quadrada de 36. Portanto, x é mais ou menos 6. Qual é o conjunto solução dessa equação? É menos 6 e 6. Quando se fala em soma e produto das raízes de uma equação, nós estamos falando das relações de Girard. Sejam x1 e x2 as raízes da equação ax ao quadrado mais bx mais c. Bem, a soma das raízes é o oposto de b dividido por a. O produto das raízes é o coeficiente c dividido por a. Vamos exemplificar. Sejam x1 e x2 as raízes da equação x ao quadrado menos 5x mais 6. Determine a soma das raízes, o produto dessas raízes e a soma dos inversos dessas raízes. Qual é a relação que a gente utiliza para determinar a soma das raízes? Bem, é o oposto de b sobre a. A é o coeficiente numérico de x ao quadrado, então nesse caso é 1. B é o coeficiente numérico de x, então é menos 5. E c é o termo independente, que é 6. Menos b sobre a, então é o oposto de b. Se b é menos 5, o oposto de menos 5 é 5. Sobre a, que é 1. Então a soma das raízes é 5. Se o produto é c dividido por a, c é o termo independente 6, a é 1. Então, o produto dessas raízes é 6. E agora, para determinar a soma dos inversos dessas raízes? Lembre que a gente não conhece as raízes. Então, o que é que nós podemos fazer? Determinar o mínimo múltiplo comum desses denominadores, que é x1 vezes x2. x1, x2 dividido por x1 dá x2. Mais x1, x2 dividido por x2 dá x1. Opa! Apareceram relações que a gente conhece. Qual é a soma dessas raízes? 5. E qual é o produto dessas raízes? 6. Portanto, a soma dos inversos dessas raízes é 5/6. Depois da tarefinha, eu espero vocês lá no Meet. Até já!